já está sendo transmitida a nossa entrevista com o deputado Marquinhos Trade, candidato, né? Candidato aí à Prefeitura de Campo Grande. Marquinhos Trade, que já começou a campanha oficialmente, já está. Acho que televisão também começou hoje, já, né, Marquinhos? Começou hoje. Começou hoje. E é duro esse negócio de televisão, né? Aumentou, né? Os custos são muito grandes e a gente precisa atrair a população para assistir. Eu tenho falado sempre, assistam os programas, acompanhem pelo rádio, porque é o momento das propostas, né? E eu quero fazer uma rodada, já tinha falado aqui, viu, Marquinhos? Quero trazer os vices. Eu acho importante que a população conheça os vices também, né? Porque a gente hoje vota, não sabe quem que é o vice e tudo mais, e o vice é realmente, ou a vice, no seu caso, é alguém que caminha junto e que com certeza aí é importante também. Na primeira semana após o primeiro turno de campanha, Marquinhos tem feito caminhadas e reuniões com dois objetivos. Ele continua apresentando propostas, mas também agradecendo a expressiva votação. Marquinhos superou as expectativas, a gente ouve e sabe que muitas vezes não é do candidato, né, a dizer, é o primeiro turno, vai ser no primeiro turno e temos um segundo turno. Superou as expectativas, como é que foi? Boa tarde, Joel. Boa tarde aos ouvintes da Capital FM. Boa tarde ao meu amigo Pedro Guilherme, que está aqui, com carinho. Quero agradecer primeiro a Deus pelos quase 150 mil votos que nós obtivemos e que nos colocou no segundo turno. 150 mil votos que foram conquistados através de uma história de vida, de uma história de secretário municipal de assuntos fundiários durante 8 anos, 2 anos como vereador, estou no meu 11º ano como deputado estadual, uma história que o campograndense passou a conhecer o Marquinhos Trade quando ele enfrentou o André Cutinelli na CPI da energia elétrica, o Marquinhos Trade que enfrentou o governador Reinaldo Zambuja pela derrubada da taxa de inspeção veicular que foi cobrado durante todo o governo do Reinaldo e agora uma decisão superior disse que era ilegal aquela cobrança, só que não devolveu o dinheiro até hoje para todos aqueles que fizeram, né, e pagaram a inspeção veicular. O Marquinhos Trade que votou contra o aumento do IPVA, o Marquinhos Trade que foi terminantemente contra o aumento do ICMS, e o Marquinhos Trade que vai ter a coragem, pela primeira vez, um prefeito vai ter o destemor de enfrentar essa Águas Guariroba, que cobra um excesso de todos os campograndenses. Primeiro porque cobra valores de 10 metros cúbicos mínimo para quem consome 3, 4, 5, 6. E isso não é correto. Você tem que pagar por aquilo que você consome. Segundo, em cima disso eles taxam 70% de esgoto. E nós vamos enfrentar essa questão, Joel. Outra coisa, eles acabam com os asfaltos nossos. Eles começam a recortar para colocar investimento deles, que volta para o bolso deles e deixa os nossos asfaltos todos remendados em uma péssima qualidade. Nós vamos entrar com uma ação também, para que eles arrumem todas as ruas que eles estragaram dentro da nossa cidade. Por isso, os quase 150 mil votos, ainda que enfrentando duas máquinas, a do governo estadual e da prefeitura, mas a gente com Deus e a força do povo. Deputado, duas coisas, né? Primeiro, e aí eu vou falar para o senhor uma coisa que eu constato isso, né? Eu acho, tá? Que o asfalto colocado pela Águas é melhor do que o asfalto que está aí. Por isso que dá esse problema, né? Inclusive a Águas paga e paga muito caro para fazer esse remendo, né? Ela que paga. Acho que o asfalto que está aí, ele é ruim, né? E quando o senhor fala em enfrentar duas máquinas, agora o senhor tem o apoio do prefeito, né? É verdade. Ele decidiu em me apoiar através de uma decisão do partido dele, porque eles entenderam que o golpe que o levou à derrubada, eu não tinha participação e a outra candidata tinha. Por isso ele afirmou, entre aquele que foi indicado por mim
como a minha candidata a presidente da Câmara, e 6 meses depois me votou para caçar e aliou-se ao Gilmar Olarte, não mereceria de novo crédito. E optou por mim, Marquinhos Trade, que não sou denunciado, não sou investigado em autos suplementares e não tive quebra de sigilo bancário. O senhor acha que a campanha ela pegou um caminho ruim em algumas situações? E aquilo que eu falei, não pelos candidatos, né? Mas a paixão de alguns, né? E falo dos dois lados. Né? A briga às vezes desce para alguns patamares que a gente não gostaria. O senhor tem visto isso também? Olha, eu tenho recebido sim muitos ataques e não baixei o nível em nenhum momento. Tanto é prova disso a Justiça Eleitoral. Eu não concedi nenhum direito de resposta nos meus programas de televisão, todos eles por ataques ou ofensas. Mas, em contrapartida, eu obtive da Justiça Eleitoral o direito de responder ataques da candidata Rose, do candidato Alex do PT e do candidato Ataíde Neri pela Justiça Eleitoral. O senhor acredita que, para finalizar essa história do apoio, eu falei que não ia falar disso, eu falei que podia falar qualquer coisa, essa história do apoio do Bernal, o senhor acha que consegue atrair todo o eleitorado do Bernal? Tem gente que não vai entender isso. O que o senhor acredita que a população vai entender disso? Olha, o apoio do prefeito foi disputado por mim e pelo PSDB. O governador Reinaldo Azambuja frequentou e visitou e telefonou para Alcides Bernal mais vezes nesses últimos 5 dias do que durante 1 ano e meio de gestão dele para ajudar Campo Grande. Então que fique bem claro isso daí. O Sérgio de Paula deu uma entrevista a uma colega de vocês de Dourados, dizendo que eles iam buscar o apoio do Bernal, que era importante o apoio do Bernal e o PSDB queria o Bernal ao seu lado. Ele optou pelo melhor programa de governo, optou por aquele que é ficha limpa e optou por aquele que não está envolvido em escândalos da Coffee Break. Capital, 12h25 no rádio agora, 12h25. O senhor tem conversado com o prefeito Alcides Bernal do que é que vai ser, o que é que vai continuar, né? Existe algum projeto, alguma coisa em andamento, né? Que numa eventual prefeitura o senhor vai continuar? Primeiro eu quero deixar claro, não houve aliança com o prefeito Alcides Bernal. Houve a declaração de um apoio. Aliança, Joel, eu só faço com Deus e com a minha esposa. Aliança significa troca de secretarias e indicação de secretários. E isso não houve. Houve apenas e tão somente apoio ao conteúdo programático, porque se assemelha no nosso programa de governo. O Alcides Bernal pediu a mim que não participassem de licitações empresas envolvidas na Coffee Break, pediu para mim a continuidade do convênio feito com o Exército para o recapeamento das ruas de Campo Grande e pediu para mim a sequência de um trabalho feito dentro de Campo Grande que, ao ponto de vista dele, trouxe a diminuição da corrupção. Todos esses 3 itens eu já tinha delimitado dentro da minha campanha. Não foram difíceis de serem atendidos e eu vou corresponder à expectativa, até porque, na minha administração, não vou compactuar com corrupção. Não fiz aliança com Alcides Bernal. Recebi, sim, o apoio dele e de todo o PP. Deputado, o senhor assustou com o índice de abstenção? O senhor acha que a população está muito decepcionada? É muito grande isso? Olha, houve um exemplo muito negativo da classe política e dos políticos, tanto a nível municipal, quanto estadual e federal. E isso trouxe um impacto. O eleitor deixou muito claro para os políticos da nossa cidade: ou vocês verdadeiramente pratiquem aquilo que preguem antes das eleições, ou não há mais como dar um voto de confiança a nenhum de vocês. E esse foi o resultado. Um índice de abstenção, votos brancos e votos nulos. Principalmente decorrente, Joel,
de programas eleitorais que atacam pessoas, atacam famílias, atacam sobrenomes. O eleitor não quer saber disso. O eleitor quer saber quais são as soluções técnicas que você possui para arrumar boa parte dos problemas que afligem a nossa cidade. Capital, 12h28 no rádio, agora 12h28. O senhor tem falado, né, e acompanhei alguns programas, que o senhor fala que passou aí muito tempo, né, se preparando, né, para ser prefeito de Campo Grande. Deputado, que preparação foi essa? Joel, eu tenho 52 anos de idade. Eu ingressei na vida pública com 33 anos de idade. Quase praticamente a idade que a minha candidata hoje tem, ela tem 38. Foi a minha primeira vez que eu entrei na vida pública com 33 anos. Antes disso, eu fui estudar, eu fui me capacitar. Eu me tornei advogado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fiz cursos de pós-graduação. Em seguida, Joel, eu comecei a ministrar aulas em 5 universidades da nossa capital. Faculdade Estácio de Sá, a FACSul, a UCDB, e dei aulas de pós-graduação na UNAES e na Uniderp. Depois que eu tive um conteúdo teórico, eu fui para a prática. Me tornei secretário municipal de Assuntos Fundiários de 1997 até 2004. E me deram uma incumbência: reduzir o déficit habitacional e eliminar os núcleos de moradias subhumanas, as chamadas favelas. Após 7 anos e 6 meses na frente dessa secretaria, eu entreguei Campo Grande como a primeira capital do Brasil sem favelas e com a redução de habitacional em quase 75%. Aí eu fui ser candidato a vereador. Fui o vereador mais bem votado da capital. 2 anos depois, eu saí candidato a deputado estadual e estou no meu 3º mandato. Todas as eleições que eu submeti o meu nome, eu fui eleito em primeiro lugar pela população. E agora, para prefeito, no primeiro turno, Deus também me honrou com o primeiro colocado. Ou seja, 21 anos me preparando. Estive no executivo, estive no legislativo, tenho conteúdo teórico, sei o que é uma taxa, sei definir o que é um tributo, sei o que é um plano plurianual, tenho exata noção da lei de diretriz orçamentária e podem ter certeza, seremos o melhor prefeito que essa cidade já teve. Gente, muita pergunta chegando aqui, eu vou ter que dar uma resumida. O J. Bussaf perguntando lá, e vou perguntar aqui, depois não responde ainda não, tá? Como é que o senhor pretende governar a cidade se tem a minoria dos vereadores, né? A Nadir pergunta o seguinte, agora na pergunta da Nadir eu vou emendar aqui. Ela pergunta para o Marquinhos, ele conseguiu acabar com as favelas em Campo Grande em 98, né? Quando foi secretário de Assuntos Fundiários, mas agora as favelas voltaram. Eu vou emendar, viu, Nadir? O prefeito Nelsinho entregou não tinha favelas, né? Em situação de risco, né? Então eu vou entender que as favelas voltaram porque o Bernal virou prefeito. E agora o Bernal apoia o senhor, o candidato, né? Essa conta que não tá fechando. Bom, entendeu? Primeiro nós temos que dizer que o Bernal virou prefeito com o apoio da Rose. O segundo turno das eleições, ele nos foi apresentado pela Rose. E o Bernal sustentou o nome da Rose como candidata a presidente da Câmara, um cargo de confiança. Ali ela peitou o Putinelli também, que estava sentadinho lá na frente, né? É verdade. São só 3 pessoas que peitaram o Putinelli. Eu no rádio, o senhor lá na Assembleia e a Rose na Câmara. E a Rose era candidata a presidente do Bernal. Só que 8 meses depois, ela voltou para caçá-lo e imediatamente participou da administração do Gilmar Olarte. Bom, com relação favelas a governar a cidade com a minoria dos vereadores, eu vou governar com um relacionamento ótimo, até porque se a quantidade de vereadores indicasse ou fosse o fator decisivo de uma eleição, não precisaria ter eleição para prefeito. Era só fazer eleição de vereador. Para qual partido teve mais? Foi esse? Então já homologa
né, o candidato a prefeito daquela sigla. Se fosse assim, o Reinaldo Azambuja não teria sido eleito governador do nosso estado. O que nós temos que fazer, J. Bussaf, é fazer um relacionamento de paz entre executivo e legislativo. Não pode ter briga. Campo Grande não suporta mais briga, distensão, confusão. Campo Grande tem que ter momentos de paz. E olha, o Marquinhos Trade saiu do Legislativo. Eu sei que a Câmara de Vereadores é eleita pelo povo. Eu sei que dali saem os projetos de leis. E eu sei que nós temos que manter um diálogo aberto, franco e, sobretudo, respeitoso. A intenção dos vereadores é a mesma intenção do Marquinhos Trade, ou seja, o melhor para Campo Grande. Por isso, não haverá problema. Agora, não me chama para fazer coisa errada. Se me chamar para fazer coisas erradas, aí eu tô fora. Eu vou administrar com carinho, com respeito e pensando na nossa cidade. Pode ter certeza, não vai haver problema de relacionamento. Tem uma pergunta que o senhor já respondeu, né? O Dalberg, taxista, né, tá preocupado aqui, ele fala o seguinte: entrou alguém para tudo, né? Sempre assim, né? E o asfalto, ele tá perguntando do asfalto desse convênio, o senhor já respondeu, né? Que continuará aí com esse acordo com o Exército, né? Com esse convênio aí, né? Então, com relação ao asfalto, a gente pode ficar tranquilo, pergunta o taxista Dalberg. Olha, o taxista Dalberg, né? Eu não estou entrando para tudo. Eu não consigo governar essa cidade sozinho. Eu entendo que nós temos que ter a ajuda da população, a ajuda dos conselhos municipais, a ajuda das entidades civis organizadas, a ajuda da Câmara de Vereadores e a ajuda da minha equipe técnica. Pode ter certeza absoluta, eu vou fazer de tudo possível para melhorar a qualidade de vida do campograndense. Não sou e nem tenho uma varinha mágica para transformar os nossos problemas em rápidas soluções. Sei do meu limite, mas eu digo a você, eu sou determinado, eu sou combativo, eu sou trabalhador e não vai faltar dedicação minha para resolver os problemas de Campo Grande. Com relação ao asfalto, esse convênio do Ministério do Exército está dando resultado, sim. Nos locais onde foram feitos os recapeamentos, o asfalto ficou bom, sim. Nós temos que reconhecer isso. E eu não vou, podem ter certeza de uma coisa, eu não vou deixar de terminar as obras só porque o antecessor não era do meu partido ou foi meu concorrente nas eleições. As primeiras coisas que eu vou determinar é justamente terminar as obras inacabadas. Porque quando a gente não termina, Joel, ao longo do tempo, você vai aditivando, a gente paga uma conta caríssima e depois nem inaugura as obras. Vide o exemplo do aquário do Pantanal. Eu era contra a construção do aquário. Ora, mas a partir do momento que construíram e está 95% pronto, por que não termina logo? Falta apenas 5%. Nós já vamos para 1 ano e 10 meses e já tivemos 3 aditivos em cima dele. Não tem, deputado, não sei, tá? Vou perguntar para você aqui, não tem impedimento legal para que se continue? Me parece que o Ministério Público mandou parar, né? Eu estou perguntando para o parlamentar agora, entendeu? Não sei se existe isso, mas a impressão que eu tinha é que não podia continuar, né? Não é verdade. Muito pelo contrário, se houvesse impedimento do Ministério Público Federal, não poderia ter aditivos para implementar valores maiores para o término do aquário do Pantanal. Mas o que eu digo para você, taxista Dalber, com todo o respeito que eu sempre tive pelos taxistas e pela população de Campo Grande, coragem, determinação e trabalho eu vou disponibilizar para todos vocês. Não sou o salvador da pátria, mas eu vou estar ao lado da minha população. Não vou ser um prefeito de gabinete. Eu quero visitar o Zupa 3 horas da madrugada. Eu quero ir no CEINFES, saber como estão as merendas. Eu quero saber da confecção dos uniformes das crianças. Eu vou nas praças saberem se elas foram reformadas conforme a qualidade prometida. Tudo isso eu estarei presente. Não vou ficar sentado no gabinete.
Deputado, o nosso tempo deu, né? Tem muita pergunta aqui para fazer, você está recebendo muita gente, depois vai dar para olhar no nosso Facebook, se a assessoria puder responder algumas perguntas que acho que é legal, né? Vai estar os nomes lá, bastante gente mesmo, né? A participação aqui foi muito boa. Eu vou ter que fazer a pergunta que eu fiz também para a candidata Rose, né? Se eu não me responder, não precisa. Que nota que o senhor dá para a administração do Bernal na cidade? Olha, eu não estou aqui para avaliar Eu sou a professor. administração de ninguém, né? Teve altos, teve baixos, teve momentos bons e momentos ruins, como tiveram a administração do Lúdio, do Júlio, do Elcinho, do André e do próprio Olarte. Momentos de alegria e momentos de tristeza. Não vou avaliar, até porque eu não sou professor de Deus para ficar impondo notas a administradores. Um minuto aí para o senhor, né, ter suas considerações finais e, é claro, pedir Eu o quero voto, né? agradecer, Joel, primeiro a você, o carinho e o respeito que você me recebeu aqui. Em todos os lugares que eu tenho te encontrado, você é sempre essa mesma pessoa, educado, gentil e respeitoso. Quero dizer a você, ouvinte do programa do Joel Silva, me dê um voto de confiança. Toda hegemonia é ruim para a democracia. Nós queremos sim fazer o contraponto, com respeito, com trabalho, com dedicação, com harmonia entre os poderes. Recebi sim o apoio do prefeito, como eu recebi apoio do Adalto, do PRTB, como eu recebi apoio do Haroldo Figueiró, do PTN, como eu recebi apoio do Lauro Davi, do PROS, e como eu estou recebendo o apoio da nossa população. Todos eles, até do Eliseu Amarília, eu recebi apoio. Já são 5 partidos que viram na nossa pessoa e no nosso programa o melhor para Campo Grande. Peço o seu voto, Joel. Vote Marquinhos Trade 55. Obrigado, Marquinhos Estrada.